Bom, vamos lá para a última parte do último vídeo e atendendo a pedidos, falar um pouco sobre como é que eu entendo a educação para os direitos humanos, né? Então eu tenho aqui alguma base, mas vou falando um pouco mais livremente, porque teria muita coisa para falar e daí vou dar algumas das ideias mais gerais, tá? E tentar trazer um pouquinho do complemento do que seria essa disciplina quando oferecida na pós-graduação em educação, né, como uma discussão para a educação mais diretamente. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para o fato de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, busca garantir o direito de todos à educação. Então, essa é uma questão essencial, né, que todas as pessoas tenham acesso à educação, que no caso do nosso país é uma coisa já complicada. Mas em si, essa não é, é esse não é o ponto final, né? Porque todos terem direito à educação não significa necessariamente todos terem direito a essa educação que a gente tem aí, né? Porque ela praticamente passa distante dos direitos humanos. Então, direito à educação é um direito à educação para os direitos humanos, né? Porque na própria declaração destaca que a educação é um dos principais meios de afirmação dos direitos humanos. Então, é imprescindível que seja uma educação voltada para os direitos humanos. E isso é muito diferente do que a gente tem vivido, né? A ideia de tentar abordar os direitos das pessoas, as diferenças, o respeito à diversidade, as questões que a gente viu sobre afetividade, solidariedade, direitos, né? Então, algumas discussões que normalmente eu faço, mas o fato de a gente não ter nenhum acesso aos nossos direitos, né? As questões políticas durante a nossa educação, a gente tem muito indiretamente, né? Mostra que o projeto dessa educação passa muito longe de um projeto de direitos humanos, né? Então, seria uma educação muito diferente, uma educação voltada para os direitos humanos, né? A nossa não é. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? A gente precisaria transformar a educação para que ela fosse efetivamente uma educação para os direitos humanos. O que é muito estranho, porque a gente, estudando documentos sobre educação, uma proposta da Unesco de educação para os direitos humanos, se alguém se interessar, eu procuro esse material e mando para vocês, né? Mas que fala de certas atividades, em que se fala sobre valores, em que se fala sobre atitudes, em que se fala sobre diferenças, diversidade. Tudo isso passa muito distante, né, do que a gente pensa quando pensa em educação e quando a gente pensa que a psicologia está lá avaliando pessoas que não se adequam a essa educação que não faz o menor sentido para quase ninguém e muito menos para a Declaração dos Direitos Humanos, para a Constituição, para as declarações sobre educação para todos e outras que vêm sendo desenvolvidas e assinadas internacionalmente por diversos países, inclusive o Brasil. Então, é bem estranho, né? A gente ter uma documentação que favoreceria uma educação diferenciada e a gente continuar reproduzindo um modelo totalmente sem pé nem cabeça, né? Então, o que eu costumo falar, né, e eu vou falar muito rápido aqui, é que a história da educação para todas as pessoas acompanha a história dos direitos humanos. Então, são duas ideias que se desenvolvem conjuntamente, talvez não diretamente vinculadas, mas elas vão se desenvolvendo historicamente de forma conjunta. Eu desenvolvo um pouco disso no meu doutorado, né? Então é a ideia de que, por exemplo, lá no século XVII, o Comênios já falava que todas as pessoas deveriam ser educadas, inclusive mulheres, né? E talvez não as pessoas com deficiência, né? Mas tem outros autores da época que pensam essa educação já, como Tomás Moros na Utopia. Então a gente tem um movimento já ali pelo século XVII da possibilidade de que todas as pessoas fossem educadas, né? Esse movimento vai sendo construído, como a gente já viu, junto com o justnaturalismo, né? Com a ideia da igualdade de direitos, de uma certa forma, ainda que abstrata, tal como na educação, né? Não havia um projeto concreto,
mas comece-se a pensar a possibilidade de todas as pessoas serem educadas e de todas as pessoas serem iguais diante da lei, né? Isso vai trazendo consequências importantes, como, por exemplo, no século XVIII, a gente vai ter o surgimento da educação especial não por acaso. É uma consequência da ideia de que todos possam ser educados e avanços no conhecimento que vão falar sobre o respeito e a possibilidade de formação de pessoas privadas de alguns sentidos, né? Então, também vale a pena para quem quiser, depois eu passo referências, né, que abordam essas histórias, mas eu acho que essa relação é importante, né? Como é possível a gente pensar que surge primeiro uma ideia de educação para todos, para daí a gente poder pensar nas especificidades, né? E o resultado disso é que o próprio século XVIII, né, o século das revoluções, termina com projetos educacionais concretos de que todos tenham a mesma educação, independente de classe social, independente de origem. Então, a ideia dos projetos educacionais da Revolução Francesa é muito interessante, né? Não sem diferença entre filhos de ricos e de pobres, e uma educação leiga, né? Ou seja, não religiosa, uma educação oferecida pelo Estado para todas as pessoas, né? Então essas ideias vão sendo construídas, mas a gente tem essas questões históricas complicadas, né? Então, quando a gente chega no século XX e a gente tem o que eu chamo de desumanização, ou uma recaída na barbárie, como alguns dizem, né, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter projetos educacionais fascistas, por exemplo, dizendo que efetivamente a educação tem que ser diferente, porque as pessoas são diferentes, existem pessoas melhores e piores, então elas devem ser educadas conforme suas capacidades. E vai ter um grupo da população que precisa saber o mínimo para poder operar máquinas, para poder sobreviver, e pessoas que vão ser educadas para serem dirigentes, porque são pessoas inteligentes, melhores e por aí vai, que é uma ideia que nem sempre é explícita nas nossas escolas e no nosso sistema educacional, mas que de alguma forma as pessoas reproduzem, né? Então, o fato disso ter acontecido me faz, por exemplo, abordar o Adorno numa perspectiva diferente da que a gente abordou nessa disciplina, no que eu chamo de educação contra a barbárie, né? O meu mestrado foi praticamente pensando como é que o Adorno lida com a questão da educação e como ele fala de uma educação psicológica. E eu chamo esse pensamento dele, ou pelo menos uma década do pensamento dele, em que ele dá palestras sobre educação, né, escreve textos sobre educação, de educação contra a barbárie. Ou seja, uma educação para resistência a essa diferença, a essa violência, e ela é essencialmente psicológica, né? É uma educação que traz os conteúdos psicológicos à tona para a gente poder refletir sobre como nós reproduzimos a violência e tentar parar com essa reprodução cega da violência. O Adorno vai dizer que essa é a principal tarefa da educação, né? Ele tem um texto belíssimo chamado Educação após Auschwitz, em que ele vai dizer: depois de Auschwitz, nenhuma discussão pedagógica é relevante se a gente não discutir como evitar a repetição dos campos de concentração, da violência, né, do extermínio planejado de pessoas. E acho que no nosso contexto a gente poderia pensar no grande holocausto, né, que a gente viveu por séculos e ainda vive, que é o fato de que qualquer discussão na educação não tem sentido enquanto a gente seguir exterminando negros e indígenas, né? Então, essa discussão é importante. Vai dizer, essa é a questão central. A gente tem que discutir toda a educação em torno disso. Ficar discutindo técnicas educacionais para melhorar o ensino de coisas que não fazem sentido não é o caso, né? Então, eu acredito que nessa ideia de educação para todos, ou nos desdobramentos históricos da educação para todos, a gente chega a essa contribuição do Adorno da educação contra a barbárie e de uma educação psicológica, né, em boa parte. Não que a gente vai fazer terapia, essas coisas, mas que a psicologia tem uma contribuição direta para a gente pensar a violência, a reprodução da violência, a criatividade, a possibilidade de transformação, né? E por fim,
E cronologicamente falando, a gente tem no final dos anos 80, né, ou seja, finalzinho do século XX para início do século XXI, a proposta da inclusão escolar, né, que às vezes as pessoas reduzem a educação especial, e eu gosto de falar disso porque para mim a inclusão escolar é mais um ponto, né, ou é um avanço nessa história da educação para todos, né? Então a inclusão não é educação especial, a inclusão é aproveitar o conhecimento que a educação especial produz para ensinar para a diversidade, para as diferenças, para que este conhecimento seja aplicado no projeto de educar todas as pessoas. E mais do que isso, é a ideia de transformar a sociedade para que todas as pessoas sejam acolhidas nela, né? Às vezes a gente fala da universalização como padronização, e a epígrafe da minha tese sobre inclusão é uma frase do Adorno, dos anos 40, em que ele diz que a universalização é a possibilidade de ser diferente sem ter medo, né? Então, eu acho que essa é a grande ideia de um projeto educacional. Isso é educação para os direitos humanos, que envolve educar para a resistência à violência, né? Mas, ao mesmo tempo, educar para transformar a sociedade para que todas as pessoas possam fazer parte dela sem ter medo. Tudo, qualquer conteúdo que tenha a ver com isso é central. Todo o resto é secundário, né? Não sou eu que estou inventando isso está nos documentos, isso está sendo abordado diretamente por esses teóricos que eu menciono aqui, e inclusive nos planejamentos da inclusão escolar, na ideia de projetos de currículos e de projetos educacionais individualizados, que respeitem as diferenças e se construam objetivos muito mais individualizados e não padronizados como a gente tem, tá? Então, parece uma utopia, mas isso está nos documentos educacionais. A questão é por que ninguém coloca em prática, ou pouca gente coloca, né? Então, isso vai dando uma ideia da minha concepção, né, de educação para os direitos humanos. E eu vou tentar agora teorizar um pouco sobre para ficar mais coeso, né, com o que a gente veio conversando até aqui. Uma primeira questão que eu queria colocar, antes de falar desses autores, foi um texto que eu escrevi há pouco tempo, acho que em 2015, pensando o que seria uma educação para a moral, né, se a gente entender uma educação para os valores, para a ética, né, como base. E os autores que eu trabalho ali são o Walter Benjamin e o Winnicott, né? Porque eles tratam disso de forma semelhante. Eu mencionei um pouco sobre isso no vídeo anterior, falando que eles estão propondo que não é uma educação positiva no sentido de você chegar e falar assim, vamos ensinar direitos humanos e as pessoas entenderem esses direitos, né? O Winnicott tem uma passagem muito bacana que ele faz uma palestra depois de alguém que deu um exemplo de um reitor, de um diretor de escola religiosa que vira para a criança não entende o que é a Santíssima Trindade, né? E o conceito de Deus, e daí o diretor pega a palmatória, né? Bate na criança e diz que ela tem até as 4 da tarde para entender o que é Deus, né? E daí ele fala, não faz o menor sentido, porque só vai entender o que é Deus quem já tem essa concepção, né? Que foi o que a gente já viu, a questão da confiança, a questão da unidade, né? A questão de alguma transcendência, que pode ser entendida como Deus, como ética, como verdade, como seja o que for, né? Esse valor de unificação das pessoas, ou do mundo, né? De uma forma geral. E o Walter Benjamin diz coisas muito parecidas, né? Não se educa para a ética ou para a moral, se vive a moral e se incorpora a moral, né? Então, eles já apontam para o fato, né, isso já me chamava atenção ali, na verdade já vim estudando Honneth e Oas, para o fato de que não se trata de uma educação puramente racional, e por isso que a gente faz a crítica lá no começo ao justnaturalismo, ao racionalismo, ao ético, porque ele é insuficiente para isso que a gente está tentando trabalhar, né, ou pelo menos para essa concepção que eu estou construindo aqui com vocês. Então, se a gente entende os direitos humanos, como a gente já viu com Honneth, então não vou me demorar, né? Como essa luta por reconhecimento que vai ganhando em termos de amplitude, né? A gente já vai entendendo os direitos humanos de uma outra forma. Ou, e agora eu vou falar do Ioas, ele vai ser meu referencial teórico aqui,
principalmente a partir desse livro. Ioas é um sociólogo alemão muito próximo do Honneth. Esse acho que não é o único livro dele traduzido para o português. Tem um outro que é um curso de sociologia, tá? Que é Teoria Social Hoje, dele e do Wolfgang Noble. Mas esse é o livro teórico dele, eu acho que o único traduzido para o português. Se chama A Sacralidade da Pessoa, Nova Genealogia dos Direitos Humanos, né? Ele tem outros livros fantásticos, ele é muito midiano, né? Eu falei, é o maior especialista em mid no mundo, é a principal referência dele, mid, Dewey, os pragmatistas. Mas vamos lá, não vou ficar fazendo fofoca dele não, senão gasto muito tempo. Se vocês tiverem curiosidade, a gente conversa na aula. Então, qual é a ideia do Ioas? Para ele, essa genealogia dos direitos humanos, ou uma nova genealogia, apresenta os direitos humanos como uma nova teoria que seria de sacralização da pessoa, da gente entender que cada indivíduo é sagrado, não no sentido religioso necessariamente, mas secular, né, que vem da religião, mas que acaba se tornando do cotidiano, né, do nosso dia a dia. E, por outro lado, uma teoria sociológica de generalização de valores, que fala sobre como os valores surgem nas comunidades, vão ampliando, e para ele a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma forma, ou talvez uma forma mais bem sucedida até então, de generalização de valores. Ele entende então de uma forma diferente do Honneth, mas há uma proximidade possível, um diálogo bem possível entre eles, né? Então, a grande pergunta do Hans Joas é por que as pessoas vivenciam determinadas coisas como sagradas, né? E como foi possível para a nossa cultura sacralizar todas as pessoas, ou pelo menos formalmente dizer que toda a vida é uma vida e, portanto, é válida, né? E, portanto, tem que ter direitos e proteção, ainda que na prática isso não aconteça. Então ele vai falar que isso tem a ver com a gênese dos valores e vínculos afetivos com valores. Ele está nessa questão que a gente conversou um pouco sobre essa virada afetiva. Né? A ideia de que a gente cria vínculos afetivos com os valores, que tem a ver com a confiabilidade, né? com os laços psicológicos. E a ideia de gênese dos valores, para ele, vem do fato de que a nossa identidade se constrói junto com valores coletivos. Ele tem um livro chamado A Gênese dos Valores, em que ele analisa os principais teóricos dos valores e afirma que quando eles falam sobre valores não é muito bom, mas quando eles falam sobre religião, a gente entende melhor que a teoria dos valores. Então, ele está mais ou menos fazendo uma analogia entre os valores que nós construímos e aderimos a eles, quase como uma religião, né? Como uma religiosidade ética, né? Independente da espiritualidade, enfim. E aí ele vai dizer, dessa forma a gente entende melhor os fenômenos, os valores e os fenômenos vinculados aos direitos humanos. Né? Então, para isso, ele vai se utilizar de teorias psicológicas, como eu falei, principalmente do Mead e do Dewey, mas para ele, o William James é um pioneiro nessa questão da experiência religiosa, né? A gente conhece muito pouco do William James, vale a pena pesquisar. E ele fala dessa autotranscendência, ou seja, da nossa capacidade de experiências que transcendem o nosso eu, e o Winnicott fala muito bem disso também, não vou entrar nisso agora, mas ele aborda, né, na questão dos fenômenos transicionais, essa proximidade com a religiosidade, a espiritualidade, e o vínculo com esse transcendente. Né? O Ioas, inclusive, dá o exemplo que a oração é uma forma de manter esse vínculo, de manter um diálogo comunicativo, né, direto com a transcendência, independente da religiosidade. Então, ou melhor, né, independente da religião. Então é esse vínculo com esse transcendente, que é um vínculo com algo que nos transcende, mas que também é a gente, que constitui os valores e as identidades. Né? E é nesse ponto que a gente trabalharia. Já já a gente vai ver como. Né? Para o Ioas, então, a vida, né, a gente entende vida na nossa cultura como algo muito antigo. Ele vai se basear em alguns antropólogos para falar disso, e para dizer que a nossa, meu Deus, ficou fatalidade, faticidade, né? A nossa vida não é só um fato, a gente não encara o fato, nós sempre vivemos, né? A nossa vida em geral é vista como um dom, como um presente
né, de Deus, como presente dos deuses, porque isso faz parte de várias culturas, e está na base dessa relação então de confiança com o transcendente, e aí o Winnicott de novo, trust in, confiabilidade, e a capacidade de reconhecimento do outro enquanto também um ser sagrado, enquanto também uma produção divina e sagrada. Né? E, bem resumidamente, essas teorias são estranhas para a gente porque a gente está muito acostumado com as teorias mais dominantes, que são as teorias de desencantamento do mundo, formulada pelo Weber, mas também na sequência Foucault, a gente vai ter o próprio Marx e os marxistas, falando do mundo tradicional que foi perdendo o seu encanto, né, para a racionalização moderna. A tese do Yoas é muito próxima da tese do Durkheim, do Parsons, do Taylor, acho que eu falei um pouquinho deles já, que é oposta. Então, para a gente soa estranho, mas eles fundamentam isso de uma forma bem interessante, filosoficamente, documentam isso, né? Dizendo que a gente passa por uma sacralização do cotidiano, né? Ou seja, aqueles valores que eram muito reservados ao clero, por exemplo, na igreja, com o protestantismo vão fazendo parte do cotidiano, né? E vão fazendo parte da nossa cultura. Então, essa sacralização do cotidiano, né, acaba fazendo com que a gente sacralize todas as pessoas e o dia a dia, o nosso cotidiano, traga esses valores no cotidiano mesmo. Né? O que a gente já vem conversando com interseccionalidades, espaços de segurança, ou seja, a gente vai criando estratégias de sacralização, né, ou de reconhecimento, se a gente quiser. E é essa a ideia deles. Isso está no dia a dia. Apesar da dominação e da violência, a gente tem isso acontecendo muito especialmente no cotidiano. Tá? Então, a ideia de tentar ler melhor o cotidiano, de métodos de leitura melhor e mais apurada do cotidiano, que não enxergue só a dominação, é algo muito importante, né, dentro dessa perspectiva. E aí ele entra nessa passagem, né, da sacralização da pessoa, para a ideia dos valores e dessa amplitude. Por quê? A ideia de sagrado une uma certeza subjetiva com uma percepção de evidência e uma intensidade afetiva. Então é quase como se fosse algo que é sagrado para mim, para cada um de vocês, e com isso é difícil a gente generalizar. Então, essa sacralização do cotidiano precisou passar por algumas questões históricas importantes. Isso vai nos lembrar o Honneth com a questão de como a esfera do reconhecimento afetivo se amplia para o jurídico e para a estima social. Né? Então, essa ideia desse sagrado, né? Então ele está saindo da questão puramente afetiva, mas falando de como esse afeto também é um afeto vinculado à transcendência e como isso envolve mais gente, entra para a questão dos valores. E aí ele define valores como articulações de experiências. A articulação no sentido de Charles Taylor, ou seja, as pessoas vivem experiências, muitas vezes impossíveis de traduzir como as experiências religiosas, mas quando as pessoas conseguem de alguma forma articular isso, transformar isso numa linguagem cotidiana, compartilhar isso, isso se torna valor. Né? É isso que explica a honestidade, a honra, a ideia de liberdade. Esses grandes valores da humanidade são articulações de experiências concretas. Né? E isso sim passa a ser universalizável e passível de amplificação, porque é articulação. Então os valores são generalizáveis e eles se relacionam com o sagrado como uma forma de tornar essa sacralidade mais ampla. E, portanto, o Yoas vai dizer, por que não o Habermas? Né? Ele faz exatamente essa pergunta, por que não a ação comunicativa? Ele vai dizer, o próprio Habermas reconhece que a teoria dele é limitada para falar sobre a religiosidade. E a religiosidade, de novo, não porque a gente é religioso, mas ela é o grande modelo para a gente entender os valores. E para o Yoas é preciso, então, avançar na teoria habermasiana para uma teoria da comunicação, mas de uma comunicação referente a valores.
e não necessariamente uma comunicação discursiva, linguística e bem elaborada cognitivamente, né? E aí a gente começa a entender então a importância da psicologia, né, na tentativa de construir uma teoria mais bem construída em torno a essa comunicação não necessariamente racional ou não puramente racional, que é uma comunicação de valores. Esse livro do Yoas é de 2010, se não me engano, com tradução de 2012. Tá? Então é bem recente e isso acho que nos ajuda a pensar projetos de pesquisa também, para quem achar coerente essa linha de raciocínio, né? Bom, então, vem lá, o que seria uma comunicação referente a valores? Né? Eu estou reduzindo bem, assim, cortando um monte de coisa para chegar onde interessa, que é isso aqui. Tá? Então, essa comunicação referente a valores, ela é uma comunicação com uma grande intensidade afetiva. Ela está vinculada a apego e tem a ver com tudo aquilo que a gente já falou lá do Winnicott. Ou seja, quando eu me apego a algum valor, não adianta alguém argumentar comigo, eu brigo. Né? A gente discute, a gente vai por um embate, né, diretamente, porque é muito difícil um acordo puramente racional com pessoas pensando sobre valores diferentes, porque é uma questão muito apaixonada, como a gente já viu. Né? Argumentos abalam, sim, convicções de valores. Né? Então não está dizendo, não é uma coisa impossível da gente interferir. Só que esses argumentos não podem ser puramente cognitivos. Né? Esses argumentos precisam envolver afetividade, precisam envolver exemplos, precisam sensibilizar as pessoas para além da pura discussão racional. E, por fim, ele vai dizer o tipo de comunicação que precisa se estabelecer é uma comunicação não atomista, mas uma forma da gente conseguir falar de casos individuais ou de grupos, mas que envolvam narrativas, né, envolvam histórias, tragam esses casos junto com esses valores. E essa organização de narrativas nos ajuda a nos articularmos na nossa própria história e com o coletivo. Então, essas três características, né, da intensidade afetiva, desses argumentos que não podem ser puramente racionais, e essa construção de narrativas que nos envolvem individualmente nesse todo, né, nesse caldo de coisas, é o que caracterizaria a comunicação referente a valores. Ou seja, a educação para os direitos humanos deveria ser uma educação que leve em conta essas características. Ou seja, a educação é comunicar, né? E essa deve ser uma comunicação de valores ou comunicação referente a valores. O Ioas não fala de educação para os direitos humanos. Isso aqui sou eu pegando as ideias dele e tentando transpor para a gente pensar que seria uma educação muito diferente. E a gente já vai ver algumas aqui já, né? A gente já está chegando no final dessas possibilidades. Então, resumindo tudo lá no finalzinho, ele também não faz esse esquema, sou eu que faço, eu não sei fazer as setinhas aqui, ligando uma coisa com a outra, isso aqui para mim já foi muito avançado, mas é o que o Ioas chama de um triângulo da estabilização de valores já generalizados. Então ele está defendendo basicamente a tese de que a Declaração dos Direitos Humanos é um exemplo muito bem elaborado de estabilização de valores generalizados. Né? Então, a declaração, ainda que tenha problemas, dá conta de muitas coisas importantes, né, da nossa contemporaneidade. E não só ela, vários documentos derivados dela. Mas o triângulo, então, que eu acho que dá para a gente tentar pensar, né? Essa é uma hipótese, acho que a gente precisa fazer pesquisas nisso, construir teorias sobre e práticas, né? Formaria esse tripé, esse triângulo da estabilização de valores, e que eu entendo que essa seja a grande função da educação para os direitos humanos, estabelecer esses valores, né, e obviamente contar com a criatividade, a possibilidade de novas construções, e por isso eu tenho pensado na educação com crianças, né, como essas crianças criam novas possibilidades éticas e para os direitos humanos. Então seriam as práticas, as narrativas e a codificação. O que ele chama de práticas? São práticas de sensibilização para a injustiça e para a violência, buscando a articulação, ou seja, buscando a possibilidade de aumentar esses discursos. Né? Então vejam, a base da educação
seria uma sensibilização para injustiça e violência. É justamente a gente discutir os grupos oprimidos, as injustiças sociais, a gente se sensibilizar em relação a isso, sensibilizar as pessoas em relação a isso. Então, sair do campo puramente cognitivo, vamos lá discutir isso, mas trazer questões, né, diretas de injustiça e de violência, tá? Para que a gente possa dar nome a isso, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa conversar e tomar isso como uma questão séria. Né? Então, as práticas são essas práticas de sensibilização, que não por acaso são ideias semelhantes a do que se fala sobre o movimento da decolonialidade, né? Que começa justamente também com uma ideia de sensibilização estética, né? De uso da arte e dessa possibilidade de a gente sensibilizar as pessoas para a colonização e para a sua violência. Né? A ideia de narrativas vem de uma fundamentação argumentativa que não é puramente racional, mas que é isso, envolve histórias, né? Envolve pessoas, constrói identidades, organiza as pessoas, podendo falar sobre si mesmas e sobre o outro, né? Que a gente possa conhecer histórias de pessoas importantes e que fizeram a diferença. E não estou falando de pessoas famosas, podem ser pessoas da comunidade, os heróis do cotidiano aí, né? Então, essa sensibilização e essas narrativas vão sair do campo da pura cognição e vão construir uma identidade voltada para a questão dos direitos humanos, né? E, por fim, o resultado dessas questões precisa ser codificado em regras, por exemplo, na escola, dentro de grupos, mas principalmente em documentos nacionais e internacionais, né? Ou seja, institucionalizam-se essas articulações e essas narrativas como leis que tornam mais fácil a gente chegar em grupos maiores e compartilhar isso para o mundo todo, né? Então, acho que essa é uma ideia interessante de como pensar uma educação para os direitos humanos, e aí eu chego, enfim, na conclusão, falando da educação para os direitos humanos como uma forma de encarná-los no cotidiano, né? Como uma forma da gente se sensibilizar, da gente organizar as nossas narrativas sobre isso e, enfim, de nos manifestarmos, né? De tornarmos isso algo amplo em uma luta social. Isso é muito parecido, como eu falei, com a proposta de decolonização, né? Que partiria dessa sensibilização, da gente poder discutir essas questões, trazê-las à tona com materiais estéticos, escrever sobre, né? Ou seja, articular isso, construir narrativas sobre, e, por fim, se manifestar, fazer manifestações, né? Tornar isso público. Então, acho que é uma semelhança entre como os decoloniais têm pensado isso, pelo menos o Grossfogel e o, meu Deus, Maldonado, né, que a gente chegou a alguma coisa, e, como diria um jurista, né, Hélio Galhardo, um jurista chileno, né, dedicado a uma teoria crítica dos direitos humanos, é preciso que na América Latina a gente construa efetivamente uma cultura dos direitos humanos. E eu entendo que a pequenos passos, né, nos nossos lugares de ensino, nos nossos lugares de trabalho educacional, seria justamente a ideia de a gente utilizar aquele triângulo, né, e encarnar os direitos humanos no cotidiano, tornando-os naturais para nós, fazendo com que a gente tenha uma relação mais complexa e próxima, né, mais estética com esses direitos e com o sofrimento das pessoas, para que todos consigam se empenhar em transformá-los e entendam que isso é um direito de todos, tá bom? Então, isso é o que eu consegui organizar nesse meio tempo e espero que sirva para a gente conseguir bater mais papo e, se vocês quiserem, esclarecer detalhes do que foi falado aqui. Então, até breve.